Fala, meu povo, sejam muito bem-vindos a esse vídeo onde eu vou te mostrar como que você planeja a sua semana, né, de forma eficiente para que você tenha mais tempo, tá? Às vezes é mais tempo para você descansar mais tempo para você produzir, colocar novas tarefas dentro do seu cronograma. Enfim, eu dividi esse conteúdo aqui em 7 passos que eu anotei aqui nesse caderninho, né? Onde eu quero passar item por item com você e você, no final, essa é a promessa aqui que a gente pode entregar, que no final você vai ter toda uma estrutura para planejar a sua semana de forma que você execute as principais tarefas e libere esse tempo livre aí que eu falei no início. Beleza, meu povo? Então é o seguinte, meu nome é Lucas, eu falo sobre organização e produtividade. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Convido você a se inscrever, porque todo dia praticamente tem vídeo novo aqui. E se você busca parar de procrastinar e organizar sua vida, este é o ambiente. Beleza, meu povo? Seguinte, deixo esse convite aí para você se inscrever, tá? Primeiro ponto de tudo, é muito crucial, tá? E eu dividi, igual eu comentei, em 7 pontos, 7 pilares aqui para você manter, né? Além de você organizar, você manter toda a sua organização da semana. E para isso, a gente vai precisar de 2 ferramentas, tá? Eu vejo que pessoas, eu quero só organizar com agenda, eu quero só organizar com lista de tarefas, eu vou só usar o Notion, eu vou usar só o Trello, o Todoist, enfim. A estrutura para você manter isso aqui seria você ter um aplicativo ou um caderno mesmo que você vai anotar as tarefas, tá? As tarefas que você precisa fazer no seu dia e que você tem em paralelo uma agenda. Agenda mais lista. Por que eu preciso dos dois? Se eu uso só agenda, eu sou obrigado a colocar tarefas dentro da agenda. Eu tenho que chutar um horário que eu vou começar e um horário que eu vou terminar. Isso é terrível para você ser produtivo porque você engessa o seu dia inteiro, né? A ponto de chega uma nova pendência, você trava, precisa jogar tudo para frente, não tem horário para fazer ou dá 2, 3 dias e você joga aquilo fora e decide ficar só no modo sobrevivência, modo reativo, né? Esperando chegar novas tarefas. Então você precisa, se você usa sua agenda, isso é muito possível que aconteça. Em contrapartida, se você usa só lista, né, lista de tarefa, aplicativo e tudo mais, caderno de anotação, enfim, você é obrigado a colocar compromissos dentro da lista, o que faz com que você tenha grande chance de esquecer aquilo, tá? Porque às vezes é uma coisa que tem um horário específico para começar, tá anotado de lápis ali que tem o horário e você pode deixar isso passar batido na correria do dia a dia. Cara, isso cansou de acontecer comigo quando eu comecei a me organizar, né? Quando eu comecei, eu tinha faculdade, emprego e tinha 2 trabalhos voluntários, né, que eu fazia no período oposto ali, no final de semana. Então, cara, foi começando várias coisas com horário, eu colocava tudo numa lista, deixava, chegava atrasado, era aquele estresse. E o pior, aquele medo de você estar esquecendo alguma coisa. Pô, será que eu devia estar aqui? Será que eu não tenho uma outra tarefa mais importante para fazer? Porque eu centralizava tudo. Então foge dessa parada, tá? Por isso que eu acho que templatezinho de Notion não vai resolver sua vida. Se você já comprou, até coloca aqui embaixo como que foi as impressões. Mas não vai resolver, porque você precisa ter esses 2 componentes integrados. O Notion para tarefa é ruim e para agenda nem se fala, né? Então já fica nessa linha aí. Perfeito, então você vai precisar disso. Quais ferramentas eu indico? Todoist, tá? Que eu vou deixar o link aqui na descrição para você criar sua conta gratuita. E também o Google Agenda, tá? O básico que funciona. Mas a agenda do Notion é mais bonita. Meu amigo, vai no que funciona, tá? Foge desse negócio, aplicativinho que eu coloco categoria em tudo que é lado. Eu quero fazer o que eu preciso, tá? E até o segundo parênteses aqui que eu vou fazer nesse vídeo, o que vai de fato ajudar você a ser produtivo é você fazer tarefas. Não adianta você gastar o seu tempo inteiro. E esse é um aviso para mim, né? Porque eu percebo que às vezes eu planejo demais, eu quero saber todo o passo a passo, o que eu vou realizar em cada dia, e eu peco na hora de executar, né? Então, isso é uma coisa que eu venho me policiando, porque senão eu fico na... Cara, o planejamento é o mundo da imaginação. O que acontece é o que eu faço, tá? E a gente tem que gastar tipo 90% do tempo da semana executando e errando, obviamente, e depois os 10% ali é para planejar de fato. Beleza, meu povo? Então vamos entrar aqui nesses 7 pontos. O primeiro deles, é crucial que você faça uma revisão da sua semana anterior. Então vou até pegar aqui para vocês, ó. Eu nem ia mostrar essa parte, mas vídeo que eu não tô cortando agora, a gente vai fazendo vai descobrindo, né? Ó, deixa eu pegar aqui. Basicamente, eu gosto sempre de planejar e em cada semana eu coloco algumas anotações que eu poderia melhorar na semana anterior. Então, aqui, ó, na semana passada, eu deixei 2 comentários aqui. Vou deixar até vou colocar o print aí para vocês na tela. Colocar um descanso na quarta à tarde ou noite, por causa que eu percebi que eu me sobrecarreguei bastante. Eu sempre coloco segunda e terça os dias mais cheios, né, que eu consigo produzir bastante.
E aí eu percebi que eu dei uma sobrecarregada na quarta, principalmente à tarde. Então eu coloquei aqui para eu colocar um descanso, para eu conseguir recuperar esse ânimo e voltar para quinta de boa, né? Voltar 100%. Fazer as atividades em bloco, roteiro, gravação, edição. Enfim, eu coloquei isso porque eu estava fazendo... Eu vou te dar o exemplo do YouTube. Eu tenho que gravar um vídeo por dia, todo dia eu tinha que gravar, sabe? Então agora eu tô fazendo em bloco. Esse é o segundo vídeo que eu gravo hoje, né? Então eu sempre centralizo e tento colocar isso num bloco dentro da minha agenda. Eu coloquei isso e aí isso é uma melhoria, uma dificuldade que eu percebi na minha semana. Esse sistema, ele é auto-melhorável. Senão, eu fico a minha vida inteira, ó. Deixa eu voltar minha câmera aqui. Eu fico a minha vida inteira começando a semana do zero. Eu preciso ter a inteligência de pegar o que já aconteceu, o que já passou e colocar as melhorias para rodar no meu dia. Se eu não coloco, é muito difícil produzir. Beleza? Esse é o primeiro passo. Você tem que pegar sua semana anterior e você falar quais tarefas ficou para trás, por que ficou para trás, quais tarefas que eu coloquei em cada dia e por que eu não consegui fazer, qual foi o imprevisto que eu poderia ter previsto, aquele imprevisto que dava para você se organizar, não precisava ter travado tanto. Qual foi a maior dificuldade? Qual foi o maior ponto positivo? Porque aí você repete na semana seguinte. Enfim, é crucial, cara. Toda semana eu faço essa parada e o meu planejamento ele só vai se melhorando, né? Porque eu começo... Não tem como eu te dar uma fórmula que vai funcionar com todo mundo. Você vai encontrando o jeito que funciona melhor para você, tá? Segundo ponto, isso aqui é muito importante, meu povo. Eu acho que é o ponto mais importante desse vídeo. Você precisa ter dentro do seu planejamento semanal atividades relacionadas com as suas metas de longo prazo. O que acontece? A maioria das pessoas hoje estão em automático, né? Eu falo por mim porque quando eu comecei a me organizar eu procrastinava muito porque eu estava em automático. Que é aquela pessoa que ela entra na segunda-feira meio que se arrastando, sexta e sábado é o único dia de alegria, domingão à tarde já bate aquela deprê, aquela ansiedade que você vai voltar para a rotina que você não gosta, de um emprego que você detesta, não gosta menos ainda, ganha mal, não é valorizado. Cara, a lista é longa, né? E quando eu estou muito neste automático, é muito difícil produzir, né? Você até se força, você até prioriza, você usa uma agenda igual a minha, por exemplo. Mas você vai acabar procrastinando porque são muitas tarefas que você não conecta com melhoria. E metas são melhorias, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, uma visão, e eu estou fazendo isso, é o primeiro ano que eu faço essa estrutura, de não planejar metas de 12 meses, né? Que eu coloco ali, ó, 31 de dezembro, eu quero atingir esse e esse número, né? Eu estou planejando metas de trimestre. Então, eu encerrei o meu primeiro trimestre, tá? Onde cada trimestre é 100% individual. Eles são completamente independentes, né? Essa que é a palavra que eu queria falar. Eu não coloco, por exemplo, eu tenho uma meta de 12 meses e eu quebrei isso em trimestres. Não. É trimestre, é a meta do final do trimestre. No próximo é completamente independente, tá? Da onde que eu tirei isso? De um livro chamado Um Ano em 12 Semanas, que é um dos livros que eu mais gosto de produtividade. E isso tem trazido muito resultado, porque eu paro de perder tempo e eu quebro essas metas em atividades, que esse que é o negócio. Essas atividades precisam entrar no planejamento. Se eu não tenho meta, eu preciso dar um passo para trás. O negócio não é planejar a semana, o negócio é pensar para onde eu estou indo. Senão, eu chego num lugar que eu não gostaria, tá? Se eu te ensino a ser produtivo e você está numa carreira que você odeia, eu estou te ensinando a cavar sua cova mais rápido, entende? Nesse sentido. Então eu preciso pegar as minhas metas e quebrar as atividades que eu vou realizar ao longo daquela semana. Para vocês terem uma ideia, essa estrutura ela está pronta lá dentro do fluxo, onde eu te ensino como que você monta a sua lista, como que você quebra isso em 2, 3 metas ali relacionadas com o que você busca para sua vida, como que você destrincha em atividades e como que isso vai entrar no seu dia a dia, tá? Tá do zero lá essa estrutura. O fluxo, para quem não conhece, é o meu programa de implementação, onde eu mesmo te ajudo. Qualquer dúvida que você tiver, eu te respondo em áudio. A gente tem a comunidade que é muito unida, tá bom? Se você quiser se organizar e tem pressa, indico que você clique aqui na descrição, né, o primeiro link aqui, para você conhecer como que o fluxo funciona. Mais de 1000 alunos, tá muito mais do que validada essa forma de organização. Beleza, meu povo? Deixo este convite aqui, tá? Prosseguindo, então eu preciso identificar as atividades que eu vou realizar ao longo daquela semana que estão relacionadas com as metas, que são as atividades mais críticas, né, que vão de fato poder melhorar a minha realidade. Depois eu venho para o nosso terceiro item, né? A gente já fez 2, né? O terceiro é o quê? Eu preciso de uma lista geral, tá? Uma lista onde eu coloco todas as tarefas que eu quero realizar. Esses são os projetos que estão em andamento. Essas são as tarefas importantes que eu preciso fazer. Eu tenho que mandar mensagem para essa pessoa, eu tenho que enviar essa proposta para esse cliente. Cara, tem que ser no específico, tá? E aí, um erro muito comum dessa área é que a pessoa ela coloca só trabalho aqui dentro, né? Então é aquela pessoa que ela até manda bem no trabalho, só que não tem tempo para ir na academia.
manda bem no... entrega tudo que precisa que o chefe pede, só que não tem tempo com os filhos, não tem tempo para ir para a igreja dela, não tem tempo para ter um hobby, enfim. Você precisa colocar de todas as áreas, tá? Pô, eu tenho que buscar meu filho na escola nesse horário, depois à tarde a gente vai no shopping, a gente vai assistir um cinema, eu vou sair com a minha esposa no final de semana pra gente comer junto. Cara, tem que estar no detalhe, beleza? Todas as atividades de todas as áreas dentro dessa lista que você vai realizar ao longo da semana. O tópico 4 é a parte mais fácil, que eu acho, na minha opinião, é onde você vai separar algumas dessas atividades que vai para a agenda. O que vai para a agenda? Tem horário específico. O jantar que eu marquei com a minha namorada vai ser no sábado à noite, 8 horas. Cara, tem horário específico para acontecer. Eu tenho uma reunião com um cliente que vai ser na segunda de manhã, às 9. Tem horário. Eu tenho um médico, eu tenho um dentista, eu tenho que buscar meu filho na escola em tal horário. Tudo que tem horário, né, vai entrar na sua agenda, o restante vai direto para a lista. E dentro da lista, o que você vai fazer? Você vai separar como se fosse uma lista por dia. Então, ó, dessas 50 atividades que eu coloquei que eu preciso fazer essa semana, 10 vão para segunda-feira. 10 vão para terça. Você não precisa separar idêntico em todos os dias, tá? Mas você precisa começar, e isso é com a prática você vai perceber isso. Quais dias você rende mais? Então, no meu caso, igual eu tinha comentado, segunda e terça é o dia crucial, cara. Eu produzo demais. Sexta é o pior dia. Sexta, eu já percebi que eu não posso colocar muita coisa difícil, trabalhosa, exigente na sexta-feira. Porque é um dia que eu já tô, cara, eu produzo muito nesses 4 dias iniciais, né? Depois, nesses 3 iniciais. Depois, na quinta e na sexta, já cai um pouco o nível. Então, eu centralizo o principal, o que é mais importante nesses períodos que eu sou mais produtivo. Mas isso você ganha com maturidade de organização, né? Você aprende a se conhecer melhor e ver quantas tarefas você aguenta fazer em cada dia. Então, você vai criar como se fosse uma lista por dia, quais tarefas que você vai realizar ao longo de cada um dos dias. E o que eu gosto de fazer ainda dentro desse tópico 4? Eu escolho de 1 a 3 prioridades, tá? Que são as tarefas mais importantes que eu preciso fazer naquele dia. Que é o que eu vou fazer de manhã. Entende o seguinte, meu povo? Todo mundo é mais produtivo de manhã. Se você... não, à tarde eu rendo melhor. À noite eu tô super produtivo, eu tô super acordado. É porque você se acostumou a fazer isso. Você tá com uma coisa chamada ciclo circadiano desajustado. Mas não existe pessoas noturnas, cara. Não existe, tá? É uma coisa que está desajustada e que você precisa ajustar. Quando você ajusta, e por que é melhor ajustar? Porque às vezes a pessoa, eu já produzo bem, eu não quero mudar. Não, se você não quer mudar, tá beleza. Mas se você mudar, o seu dia ele vai render mais. Sabe? Porque você entrega o principal que você precisa fazer de manhã, à tarde você tem energia, você produz mais em volume de tarefas e tarefas importantes, tá? Sendo que à noite, o seu rendimento, à tarde e à noite, o seu rendimento sempre vai ser um pouco inferior, porque a gente é naturalmente matinal, tá bom? Então eu vou escolher de 1 a 3 tarefas que são as mais importantes. Se eu tenho 10 para fazer na segunda-feira, dessas 10, quais são as de 1 a 3 mais importantes? Essas 3 aqui vão ser as importantes. Beleza, que é a prioridade. Essas prioridades, meu povo, eu vou fazer elas exatamente assim que eu começar o meu trabalho. Pô, eu entro 8 horas, 8 e 1 eu tenho que estar fazendo essa parada, tá? Não, mas chegou uma nova pendência. Se não for uma urgência, né, você joga depois do almoço, você joga para o período da tarde, joga mais para frente. Pode ter um bloco dentro da sua agenda sobre isso, tá? Para lidar com imprevistos, que é inclusive um bloco que eu recomendo lá no Fluxo, porque é um bloco de performance, né? Ele faz com que o seu planejamento ele continue acontecendo, apesar de surgirem imprevistos, que é super natural. Que é um bloco onde você surge um imprevisto, eu jogo lá dentro dele, tá? Mas, enfim, esse é só um dos blocos que a gente explica lá. Se você quiser aprofundar e quer resolver logo a organização, indico que você toca no primeiro link da descrição. Beleza. Aí eu vou colocar essas atividades que são as que eu vou fazer de manhã. O resto do dia eu vou fazer tarefas de manutenção, que eu preciso para manter tudo acontecendo, todas as coisas fluindo, tarefas recorrentes que eu tenho, outras tarefas mais administrativas, tarefas de comunicação, cara, qualquer tipo, né? Mas as prioridades eu preciso fazer. E um critério que eu gosto bastante de usar para definir prioridade é as tarefas relacionadas com as suas metas que estão relacionadas com a sua visão de vida. Por isso que você para de procrastinar, porque seu planejamento, você vê escancarado que a sua vida está melhorando. Lucas, como que eu sei se a minha organização está boa? Sua vida está melhorando? Se tiver, tá boa, né? Se você está ganhando mais, você está tendo mais tempo, você é um pai, uma mãe mais presente, se você tem um relacionamento incrível, consegue viajar, consegue descansar sem culpa, tem hobby, cara, sua organização tá filé, né? Tá no objetivo, beleza? E
Beleza, esse é o tópico 4. Tópico 5, time blocking. Cara, é uma parada que eu tô testando, testando entre aspas, porque já faz uns 3, 4 meses que eu coloco isso dentro da minha rotina. No começo era teste, só que agora eu já levei pra vida mesmo. Porque eu simplesmente comecei a identificar no meu trabalho quais são as principais rotinas que eu tenho dentro dele. Vou te dar um exemplo. Gravação. Gravação de YouTube, por exemplo. Cara, uma baita coisa que eu preciso fazer. Gravação de anúncio, gravação de aula para a galera do fluxo, gravação de mentoria. As principais rotinas. E eu coloquei essas rotinas dentro da minha agenda. Eu criei um bloco, né, que eu coloquei, ó, de tal hora até tal hora eu vou só fazer gravação. E eu faço uma estrutura chamada de batching. Talvez você já tenha ouvido falar, que é você agrupar tarefas semelhantes. Então ontem a gente estava até discutindo lá no grupo do Fluxo, né? E uma aluna comentou, Lucas, eu tenho uns 100 clientes mais ou menos, e cada cliente ele tem várias tarefinhas pequenas. Eu não sei como que eu organizo isso porque está ficando muito poluído. Aí uma das estruturas que a gente passou lá é ela agrupar essas tarefinhas pequenas em sequência. Então, por exemplo, emitir nota fiscal. Cara, que é uma tarefa fictícia, não sei se era isso, né? Faz todas em sequência de todos os clientes, o máximo que você conseguir. Porque você está naquela energia de fazer aquela tarefa. Quando eu pulo de uma tarefa, estou fazendo uma gravação, aí do nada eu vou escrever um e-mail, do nada eu vou enviar uma proposta. Cara, é uma tarefa que ela vai deixar um negócio chamado resquício de atenção, que faz com que você demore mais para entrar no foco nessa tarefa secundária que você está entrando. Na prática, o que significa? Eu estou gravando, eu vou escrever um e-mail, eu vou demorar mais para me concentrar no e-mail. Eu estou escrevendo um e-mail, depois eu vou enviar uma proposta, eu vou demorar mais para enviar a proposta, porque eu estou sempre com um pouco de resquício de atenção da tarefa anterior. Se você consegue fazer em sequência, usando o time blocking, né? É a melhor coisa que você pode fazer. E você faz usando o batching também, que foi a estrutura que eu tinha passado, tá? Isso foi direto na minha agenda e tá sendo, cara, tá mudando muito, tá liberando bastante tempo livre aí na minha rotina, tá? Sexto ponto, o sexto e o 7, eles envolvem manutenção. Eu preciso, no final do meu dia, fazer uma revisão diária rápida, tá? E eu tinha até colocado aqui, ó, revisão diária mais ajustes. Então, no final do dia, vamos supor que eu coloquei 10 tarefas e sobrou 2. Pô, não deu tempo, ficou muito corrido. Já ligo um alerta ali, né? Por exemplo, pô, eu poderia ter colocado, hoje é quarta-feira, eu poderia ter colocado menos tarefas. Às vezes eu coloquei muito mais do que eu dou conta. Vou te dar o meu exemplo. Eu percebo que eu consigo fazer em torno de 10 a 11 tarefas por dia. Algumas rápidas, algumas demoradas. Se o seu trabalho, por exemplo, eu tenho um mentorado que todas as tarefas dele são super complexas, super trabalhosas e ele coloca 3, 4 por dia. Beleza, mas você adapta a partir da sua rotina. E aí, o que é o negócio? Você começa a criar esse padrão, né? Ah, eu não posso passar muito mais de 10 tarefas porque eu sei que vai ficar faltando tarefa para trás. Ou, se eu for fazer, né, eu preciso fazer naquele dia, eu coloco num dia que eu estou mais produtivo, por exemplo, uma segunda ou terça-feira. Essa é a estrutura que eu uso para me organizar. E eu vou sempre revisar no final do dia quais sobraram e por que sobraram. E tá tudo certo, meu povo, eu vou ser sincero com vocês. Eu me organizo, tem coisa de 4 a 5 anos, que eu me organizo bem, tem uns 3 anos, e eu não tive uma semana que eu fiz 100% de tudo que eu precisava. Cara, eu planejei toda semana seguindo essa estrutura que eu tô te passando, e eu fiz 100% de tudo que estava lá. Eu sempre foco nas TPs, né, nas tarefas prioritárias, daquela de 1 a 3 por dia, tá? E o resto, pô, ficou faltando para trás, zero problema, reagenda, joga para frente e vida que segue. Beleza? E além desse ajuste diário que eu preciso fazer, tem que ser a última coisa que você vai fazer no seu horário útil do trabalho, né? Você precisa fazer um ajuste semanal, onde você vai montar toda essa estrutura e você vai recomeçar. Você vai volta para o passo 1, passo 2, passo 3, seguindo toda a estrutura que a gente passou. Eu gosto de sempre centralizar um dia da semana para fazer isso. Alguns alunos preferem fazer na sexta tarde, que termina ali o dia do trabalho dele, ele já planeja a próxima semana e aí ele, no final de semana ele fica completamente livre. Eu não gosto muito dessa estrutura, eu prefiro fazer sempre no domingo, porque fica mais fresco isso na minha cabeça que eu preciso... quais são as tarefas que eu vou fazer na semana nova que está começando. Entende o seguinte, meu povo? Se recusa a ir descobrindo o que precisa ser feito. Essa é a pior coisa que você pode fazer. Ah, não, eu tenho uma lista, mas eu tenho mais ou menos uma ideia do que eu preciso fazer, só que eu não vou organizar, não. Porque você vai chegar no final do seu dia, e é muito comum que isso acontece, você ficou ocupado o dia inteiro e você olha para trás e fala, cara, eu não fiz nada. O dia não rendeu, é um dia perdido, né? Porque eu tinha tanta coisa e eu acabei fazendo só as mais fáceis, as mais urgentes, e eu só fiquei apagando incêndio. Planeja sempre antes da semana começar.
Da mesma forma que eu não gosto de, segunda-feira de manhã eu já planejo a minha semana. Cara, segunda já tá acontecendo as coisas. Você tem que planejar isso antes. Domingo ali é um dia ideal, cara. É o dia que eu sempre miro e funciona muito bem. Beleza, meu povo? Perfeito, então era isso que eu queria entregar nesse vídeo aqui. Espero ter cumprido a promessa que eu falei no início, né, para você ter toda a estrutura pronta. Já dá para você colocar isso para rodar, né? Eu não sei que dia que esse vídeo vai pro ar, mas independente, já coloca isso para você organizar a sua próxima semana. Vamos para cima e conta comigo. Beleza? Como você chegou até o final, me deixa inclusive saber se você chegou aqui até o final, né? Que só as lendas estão nessa parte do vídeo. Eu vou deixar de recomendação para você 2 vídeos que eles vão casar demais com esse assunto aqui que a gente acabou de comentar sobre planejamento, né? Para que você aprofunde mais na sua organização. Beleza, meu povo? Aplica essa parada, conta comigo e vamos para cima.